Olá, sou Suzana Clark Fiuza, arquiteta. Bem-vindos ao Mais Que Arque. A gente vai falar de muito conteúdo bacana, além da arquitetura. Vamos falar sobre jornalismo, casa cor, fotografia e muita arte. Estou aqui com Pedro Ariel, um grande amigo de muitos ambientes aí de casa cor que a gente já se encontrou em São Paulo, aqui em Fortaleza. Tudo bem? Prazer estar aqui com você. O Pedro, ele é arquiteto e jornalista, diretor de relacionamento e conteúdo da Casa Cor. Então eu queria que ele contasse um pouco da trajetória dele, uma trajetória super interessante que tem a ver também com o que eu estou passando. Da gente falar um pouco mais sobre o que a gente ama, né? Então eu queria que ele contasse essa trajetória tão interessante de vida do que ele teve até agora. Nossa, são muitos anos aí. Trajetória já razoável. Bem grande. Bom, eu sou baiano, estudei arquitetura em Salvador, na Universidade Federal da Bahia, nos anos 80, né? Já sou mais de 30 anos de formado. Em 1988 eu terminei a faculdade. No final do ano 89, eu já estava em São Paulo, assim, logo no começo do ano. Tinha 22 anos. Eu disse lá em casa que queria fazer mestrado, né? Sempre fui bom aluno, meus pais sempre me incentivaram muito, então toparam, me ajudaram, vai para São Paulo, vai fazer mestrado. E na época só existia a USP, né, como uma história de pós-graduação em arquitetura, era a única opção. Mas na verdade era uma desculpa, eu queria mesmo ir para São Paulo. Ir para São Paulo, um espetáculo, recém-formado, aquele mundo maravilhoso. Exatamente, eu tinha ido de São Paulo um ano antes num Encontro Nacional dos Estudantes de Arquitetura, lembra? Os Enéas. Sim, demais. E eu fiquei apaixonado, que cidade, né? E a arquitetura fervendo também, Isso. com aqueles arquitetos que o Brasil inteiro conhece, né? E na segue. época era a Paulista, Gasparini, a Flávio Gasparini na Paulista, tinha o Carlos Bratka na Avenida Berrini, enfim, era esse o cenário. E, enfim, tentei o mestrado, fiz 2 anos ali de USP, mas aí comecei a trabalhar. Ficou difícil conciliar mestrado, porque o mestrado da USP é Universidade Federal, né? Aula da tarde, no meio da manhã, enfim. Complicado Acabei desistindo, porque arrumei um emprego bacana, estava ganhando bem. Mas ainda tinha uma demanda para estudar, eu sempre, como eu falei, sempre fui CDF, estudioso. E aí comecei um curso de jornalismo à noite, de comunicação, né? Na Faculdade de Comunicação Casper Libero, que era em plena Vida Paulista. Faculdade tradicional, é a mais antiga faculdade de comunicação do Brasil. Poxa! E eu, enfim, do segundo ano optei pelo jornalismo e fiz faculdade, ao mesmo tempo trabalhando como arquiteto. E quando eu acabei a faculdade, tinha um professor que era da Editora Abril, que na época era uma potência gigantesca, assim, era um prédio maravilhoso que tinha na Marginal Pinheiros, que eu passava na frente. Um charme danado, né? Um charme muito grande. E eu conhecia já esse prédio, porque esse professor, ele foi meu orientador no TCC, e eu tinha algumas... Eu ia fazer orientação lá na sala dele. Sim, na Editora Abril. Na Editora Abril, que se chamava Eugênio Butti. E eu já era fascinado por aquele lugar, assim, um lugar bacana para trabalhar aqui. Enfim, ele me convidou para trabalhar lá, me apresentou ao departamento das revistas de arquitetura, Casa Cláudia, Arquitetura e Construção. Que todos seguíamos e líamos e tínhamos assinatura. Exatamente. Algo assim, muito inspirador. Aliás, olha, quando eu entrei na faculdade... internet, era onde a gente se inspirava. Quando eu entrei na faculdade de arquitetura, em 1983, a minha mãe me deu de presente a assinatura da Casa Cláudia. Então, né? Imagina trabalhar lá, né? Exatamente, eu acompanhava, conhecia, eu lembro das capas das revistas, eu lembro dos arquitetos que passavam por lá. Aliás, tinha um cearense
piauiense que eu descobri que eu amava, que era o Gerson Castelo Branco. Sim, não. Que foi Gerson. capa dessas revistas, enfim. Foi assim, então é isso. Eu fui convidado, quase que intimado a trabalhar na Casa Cláudia por esse professor meu, né? Porque ele falou, não, você é arquiteto, jornalista, isso é raro, a gente precisa é muito bacana isso, essa junção. Né? É isso, aí eu fui, larguei a arquitetura e comecei no meu retorno de Saturno. Você sabe, né? O retorno de Saturno dá uma virada na cabeça da gente. Eu tinha 29 anos, quando eu decidi largar o escritório de arquitetura, onde eu já tinha uma carreira ali bacana, para começar o jornalismo. Mas, de vez em quando eu me pergunto, se eu tivesse continuado arquiteto, ai, sei lá, mas Pedro, o que você faz hoje, porque a gente vai lá na frente falar um pouco sobre Casa Cor, mas o que você faz na Casa Cor é algo tão bacana que eu acho que é essa vivência toda, né? Você só pode fazer o que você faz hoje por conta disso, né? Dessa união de arquitetura com comunicação. Yeah. E com esse seu olhar inquieto. E assim, e só voltando um pouquinho no tempo, antes de você resolver realmente entrar na Editora Abril, você passou 18 anos lá. Uhum. Foi muito tempo, né? Mas antes desse tempo, você trabalhou em vários escritórios de arquitetura, escritórios muito bons na época. Eu trabalhei em 3 escritórios bacanas, que de certa forma é a minha base até para o trabalho nessa área de interiores, porque eram 3 escritórios de interiores. O primeiro foi o Léo Shetman, que até hoje faz Casa Cor São Paulo. Foi no espaço dele várias vezes agora em São Paulo. Eu trabalhei com o José Duarte Aguiar por ordem, tá? José Duarte de Aguiar, que na época era o The Best, o melhor decorador. Na época a gente chamava lá de design de interiores, era decorador. Decorador se chama melhor hoje. Decorador de São Paulo na época, um cara mais clássico, que foi muito bom, uma escola incrível. E depois eu fui para uma outra escola bem moderna, bem contemporânea, que é o Arthur Casas. Ai, maravilhoso. Que eu penso numa escola espetacular que você esta teve. escola Poxa. até hoje é a minha escola, é o Arthur Casas, né? Porque dos 3 profissionais era com quem eu me identifiquei mais até hoje. Às vezes, de vez em quando, a gente nunca deixa de ser arquiteto, né? De Lógico, vez em quando, claro que não. Apesar de não fazer parte do meu dia a dia de projetar, mas às vezes até como orientação para os arquitetos de Casa Cor, eu fico imaginando como Arthur Casas resolveria isso. Isso é tão bacana, esse olhar. Porque é isso. Então eu peguei muito dele, dos 3, principalmente do Arthur. Né? Foram as minhas escolas na prática, né, do trabalho. E aí você passou esse tempo nesses escritórios, aí resolveu realmente entrando na Editora Abril, você ficou nas 2 revistas que unem aí jornalismo e arquitetura, né? Casa Cláudia e Arquitetura e Construção. Essas revistas eram revistas irmãs. A redação era a mesma, a diretora de redação era a mesma, e a equipe de reportagem era a mesma. Editores, redator-chefe, não, cada um tinha os seus, mas... e os espaços eram o mesmo, né? Um mais voltado para decoração, interiores, e outro mais voltado para arquitetura. E eu entrei querendo trabalhar na revista Arquitetura e Construção, porque era uma área que eu dominava, mas apesar da minha experiência anterior dos escritórios de interiores. Mas pintou uma vaga de editor na Casa Cláudia, então eu fui seguir carreira na Casa Cláudia. Passei por todas as etapas, né? Repórter, editor especial, redator-chefe e diretor de redação. Ai, que bacana. Quantos anos só na Casa Cláudia, especificamente? Quase todos esses 18 anos. Foi praticamente o tempo todo na Casa Cláudia, né? Sua carreira na Editora Abril foi na Casa Cláudia. É tão forte que eu já tenho, sei lá, quantos anos? 8 anos quase que eu trabalho na Casa Cor. E eu às vezes confundo, eu tô falando, Casa Cláudia, tô fazendo palestra da Casa Cor, eu falo Casa Cláudia.
E, na verdade, são duas marcas que foram sempre muito interligadas. Sim. Porque a Casa Cláudia, como a revista Casa Cláudia, foi patrocinadora da Casa Cor durante muitos anos. E faz uma cobertura. Por exemplo, a Casa Cor do Ceará, a Neuma, na verdade, gente, eu conheço a Neuma, estamos aqui no Ceará, não sei se todos conhecem, Neuma Figueiredo, Demais. É a franqueada da Sim. Casa Cor Ceará. Mas eu conheço a Neuma de muitos anos, da época de Casa Cláudia, porque ela tinha uma loja bacanésima aqui chamada Nica. Sim, que vendia você conhece dessa época. Como você época. ama artesanato também, aí Exatamente. tá tudo junto. Gente, você conhece a Neuma há muito durante tempo. muitos anos eu conheci então. ela só por telefone, né? Um dia eu veio fazer uma palestra aqui em Fortaleza, ainda pela Casa Cláudia. A Neuma já era Casa Cor, mas eu não. E ela foi assistir a minha palestra, e depois ela me procurou, eu sou a Neuma da Nica. Bom, enfim. Ai, que legal. Mas ela começou a me convidar a visitar a Casa Cor como Casa Cláudia, né? Sim. Então, é isso. Então essas duas marcas, na verdade, elas sempre foram interligadas, né? Muitos diretores de Casa Cor saem da Casa Cláudia. Como eu. Mas antes da Lívia Pedreira, mas antes o Ângelo Derenzi, que foi diretor de Casa Cor, saiu da Casa Cláudia. O Roberto de Mbério saiu da Casa Cláudia e foi para Casa Cor. Enfim, então são marcas muito interligadas desde sempre, desde o seu início. E assim, é muito interessante a tua história toda, a passagem pelo jornalismo, né? Você ter se formado em arquitetura, ter ido para a Casa Cláudia e depois entrar na Casa Cor como diretor de relacionamento e conteúdo, né? É muito interessante, assim, deve ser uma vivência incrível, poder estar em todas essas amostras, né, ao redor desse nosso grande país, vendo muita coisa interessante, vendo todos esses projetos diferentes, né, de diferentes cabeças e arquitetos novos e antigos. Eu me lembro que, assim, a Casa Cor para mim sempre foi um sonho muito grande. Desde a faculdade, eu tinha muito forte querer arquitetura de interiores. Então, alguns arquitetos, eles tentam arquitetura mesmo e acabam indo para interiores porque tem mais projetos. E esse nunca foi o meu caso. Então, desde aí meus 19, 20 anos, eu tinha esse sonho de participar da Casa Cor, porque é um espaço que a gente pode mostrar totalmente a nossa criatividade, as nossas ideias. Não tem cliente, então eu estou totalmente livre para colocar tudo que eu penso da melhor forma do espaço, do que eu imagino. Então, assim, foi algo que eu corri atrás realmente. E não só isso, mas a importância de você aparecer, de você mostrar todo o seu potencial, né? E para mim, eu acho que esse espaço é incrível. A Mostra Casa Cor é incrível por conta disso. Então, com um ano de formada, eu participei da minha primeira mostra, Casa Cor 2002, Casa Cor Ceará, né? E foi muito bom. Foi algo realmente que marcou muito a minha trajetória como arquiteta. Eu peguei um espaço grande, uma suíte do bebê. Então, foi algo que foi pensado assim, em cada detalhe. É bom demais a gente ter esse resultado todo aí. E você poder registrar isso tudo, né? Como o seu registro na fotografia. Então, me fala um pouco aí dessa transição, né? De você formado, entrando na Casa Cláudia e da Casa Cláudia como diretor de relacionamento da Casa Cor. Super desafio, né? Foi um momento bem interessante, quase uma segunda virada, né? Sim. Não mudei totalmente de profissão, mas um pouco, sim. Bom, é bom lembrar que a Casa Cor e a Casa Cláudia pertenciam ao mesmo holding, que é a Abril, né? A Abril é uma grande empresa até hoje. Hoje já sofreu muito por conta de todas essas mudanças no mundo da comunicação.
mas ela ainda tem revistas e tem alguns outros negócios, entre esse negócio era a Casa Cor. Então eu continuo ainda sendo um funcionário da Abril, mas não mais da editora Abril, que era que fazia as revistas, né, na Casa Cláudia. Foi um momento em que as revistas teve um baque muito grande por conta da internet, dos blogs, dos blogueiros, do Instagram, tudo isso a gente sabe que foi uma grande revolução no mundo da comunicação, inclusive os podcasts, olha que é a última novidade aqui. Então as revistas sofreram bastante e teve uma grande mudança de cadeiras dentro da Abril e me convidaram para assumir a Casa Cor, essa direção de conteúdo e relacionamento. E eu tinha uma missão, eu tinha 2 missões, na verdade. A primeira delas era fazer uma renovação do elenco de Casa Cor. Trazer gente jovem da Casa Cor São Paulo. Tá? Trazer gente jovem que desse uma renovada, respirada, novos ares ali. Como eu conhecia bastante arquitetos por conta da revista, isso foi fácil. Foi relativamente fácil. A segunda missão era era uma nova diretoria que estava assumindo a Casa Cor. Essa diretoria era composta basicamente por jornalistas, né, que saíam dessas revistas ali. Eu tinha uma missão de fazer uma interlocução com as franquias de Casa Cor. Porque a Casa Cor é uma empresa, né, que a sede é São Paulo, né, a grande mostra do Brasil é em São Paulo, mas quase todas as capitais do país têm a sua Casa Cor, como Fortaleza tem a sua. E por conta das minhas andanças até pelo Brasil, como jornalista, como diretor da revista Casa Cláudia, eu era convidado até para ser jurado dos prêmios, né? Porque quase todas as mostras têm a sua premiação. E eu conhecia, por exemplo, a Neuma, mas como a Neuma já conhecia franqueados de Brasília, já tinha um relacionamento com essas franquias, eu também fui incumbido de fazer essa mediação, essa interlocução com as franquias, né? Foi muito bacana, porque aí eu comecei a viajar mais ainda do que eu já viajava como jornalista. E a partir daí, isso envolvia, por exemplo, visitar todas as mostras pelo Brasil. Gente, que incrível. Que experiência. Só que as coisas vão tomando novos formatos. Sim. E as nossas funções, elas vão, na verdade, se ampliando, né? Nunca diminuindo, elas vão se ampliando. E aí teve um momento, a princípio eu tinha uma função dessa interlocução, eu fazia palestras, eu visitava, eu dava feedbacks para os franqueados sobre a sua amostra, feedback do tipo, isso está funcionando bem, isso não está indo tão bem. Eu fazia um relatório para a direção geral, para São Paulo. Só que aí uma franqueada de Goiânia, a Eliane Martins, ela falou, Pedro, Goiânia está com um elenco muito fraco, está muito iniciante, muito jovens. Eu preciso que você me ajude nos projetos. Você é arquiteta, a Eliane também é arquiteta, franqueada. Tem experiência. Vamos, me ajude a analisar esses projetos. Fazer um tipo de consultoria. Consultoria. E aí começou assim. Eu fui para Goiânia, fiquei 3 dias, eu lembro de bem que foram 3 dias, atendendo arquitetos da hora que 9 da manhã às 18 horas, vendo o projeto e dando essa consultoria, feedback, tentando ajeitar ali. E foi um trabalho que eu adorei fazer. E é muito, muito interessante essa consultoria que você faz, porque você consegue passar a sua experiência, né, e a sua vivência tão grande para o profissional sem alterar a proposta dele, né? Então fica realmente o projeto original, vamos dizer assim, o que ele pensou, mas você dá algumas ideias, algumas soluções interessantes, né? E melhoram muito.
e você consegue filtrar um pouco mais. As coisas vão acontecendo, né? E acaba surgindo como foi isso. E aí todo ano você agora faz essa consultoria, então eu acho bem interessante. A gente se conheceu exatamente numa sala dessa de reunião, a varanda que eu fiz em 2017, 2018, teve a Mota Machado também, então a gente se conheceu assim. Em 2021, eu fiz o espaço da TV Otimista, e foi interessante porque eu era arquiteta. Foi interessante porque eu estava lá como apresentadora do programa Oba Obra, que eu criei para ir para o YouTube. Então foi muito bom ter passado esse tempo lá, mostrando as obras, entrevistando os profissionais. Foi uma experiência muito boa para mim. E aí eles me convidaram para fazer o espaço deles de eventos. E aí eu me lembro que a gente teve uma reunião, a Neumann estava um pouco preocupada com o próximo horário e tudo, e você olhou o projeto, em 10 minutos a reunião terminou, você disse, tá ótimo, tá incrível. Faz só uma coisinha, o que eu posso sugerir, coloca um quadro, uma obra de arte aqui nessa parede. E aí eu disse, poxa, como é que eu não pensei nisso antes? E estava lá com o ambiente, ele recebi no meu espaço, a gente se encontrou no evento que você lançou mais um livro lá, e estava lá o quadro que você tinha dado a ideia, inclusive, de ficar trocando com artistas cearenses e tudo. Então, eu acho tão lindo esse olhar de você dar um toque e melhorar, às vezes, com pequenas ideias, algo que a gente realmente transforma um pouco aquele espaço. Então, eu adoro essa consultoria, acho demais. Pois é. Bom, deu certo, a Eliane gostou muito do trabalho lá, eu também gostei de fazer. E aí existe um grupo de WhatsApp, quem que inventou esses grupos? Dos franqueados de Casa Cor, e elas começaram a se falar e tudo, aí eu também quero. Chama ele pra cá. E eu comecei a fazer no Brasil inteiro esse trabalho, e isso implica, muitas vezes, agora, antes eu ia uma vez só em cada Casa Cor, agora eu vou 2. Eu já estive aqui, em junho. Sim. Eu estava aqui este ano, eu lembro que eu passei o São João aqui, olha só. Que eu estava vendo os projetos da Casa Cor que está acontecendo agora, né? E agora eu vim conferir de perto, aí aproveito para fazer relacionamento com os arquitetos, porque também é uma das coisas muito boas do meu trabalho. O relacionamento. Ouvir conhecer esses profissionais, muitos deles acabam ficando amigo, e enfim... porque é uma troca muito grande, eu aprendo muito, você acha que eu estou ali só dando minhas dicas, mas eu aprendo muito com tudo isso, e é enriquecedor esse relacionamento, né? Demais. E eu tenho um orgulho, aliás, hoje eu estava almoçando com alguns arquitetos daqui, da que Casa quase Cor. Que não te soltam para vir para cá para o podcast. E alguém me falou assim, mas que você que é privilegiado, você tem amigos em todas as cidades. Inteiro. Eu falei, é verdade. Eu acho que dificilmente, pelo menos onde tem uma Casa Cor, você tem amigos. Se eu tiver exatamente, se eu tiver que passar uma noite sozinho, eu posso ligar, vamos jantar, vamos tomar um drink, vamos fazer alguma coisa. É verdade, isso é muito bom, é um privilégio, é um privilégio. E o seu olhar também, ele vai ficando cada vez mais apurado, e é muito interessante, eu acho, que toda essa consultoria. Mas eu queria falar agora em algo que eu achei, assim, mais incrível ainda. Minha primeira Casa Cor foi em 2002, então já faz bastante tempo, né? Fazem 20 anos, né? Que é quase o tempo que eu tenho de escritório. E algo que eu notei de novo, né, de poucos anos para cá, foi esse estudo que vocês fazem de tendência, o que está acontecendo no mundo, para onde que a gente precisa olhar. Então, eu realmente eu vi de perto, e como arquiteta, como participante da mostra, que esse norte foi muito bom.
e você vem já com história para contar. E isso eu acho muito interessante. A Casa Cor, como um todo, ela ter essa base. Então, eu queria que você me falasse um pouco como foi que surgiu isso, que fazem alguns anos, e como é esse estudo que vocês fazem por trás, esse norte e esse tema que toda Casa Cor tem, e não só os arquitetos sabem, como os visitantes também sabem, eles entendem um pouco do que estão vendo. É interessante. Na verdade, essa pesquisa de tendência, eu faço isso desde a época da Casa Cláudia. Casa Cláudia, bom, é uma revista que está ali procurando. Ela tem que estar sempre antenada, né? Revista, o nome já diz isso. Ela tem que estar up to date com o que está acontecendo no mundo. Então eu ia todo ano para Milão, continuo indo. Milão, para quem não sabe, é a nossa meca, né? Sim, é a meca do design de interior, do design de produto, da arquitetura, enfim. Então, eles fazem uma feira gigantesca, a cidade inteira se movimenta para mostrar a novidade, as últimas tendências e tudo mais. Mas não é só Milão. Paris tem uma feira chamada Maison et Objet também, que é muito interessante. Tem feiras, as feiras servem para isso também, né? As feiras comerciais. Na época da revista, a gente sempre fazia ali nos meses de novembro, outubro, novembro, dezembro, mais ou menos, uma pesquisa de tendências, entrevistando os grandes cool hunters, que são os caçadores de tendência, né? Para saber o que viria no ano que vem, né? No ano seguinte. E a gente virava uma reportagem. E dessa reportagem virava uma palestra que eu fazia, inclusive eu fazia para Casa Cor, mesmo na época de Casa Cláudia. Legal. Então isso já era uma constante, né, nossa. E quando a gente mudou a direção de Casa Cor, eu fui fazer parte dessa nova direção, eu já tinha uma tendência do ano anterior, uma pesquisa do ano anterior. E eu lembro que foi 2014 para 2015. Então, no ano 2015, a gente lançou o tema Brasilidade, que fazia parte da pesquisa que eu tinha feito para a Casa Cláudia. Mas já estava pronta, só a gente aplicou. E pensa, 2015, Brasilidade. A gente lembra o que aconteceu em 2014, 2015, 2016, foram anos muito intensos. 2014 foi a Copa do Mundo no Brasil. 2016 foi a Olimpíada no Rio de Janeiro. Então, o mundo estava de olho no Brasil. Voltado para o Brasil. O mundo, as pessoas estavam estudando português. Eu lembro que eu fui fazer um MBA nos Estados Unidos e tinha um professor que estava estudando português 2 anos antes, porque ele estava se preparando para esse momento em que o Brasil virou a bola da vez do planeta. Então, claro. Então a gente via matérias sobre comportamento do Brasil. Eu lembro de algumas coisas que eu li que era muito engraçado. Uma revista que achava incrível em Copacabana, ou no Rio de Janeiro, as pessoas irem para a praia com uma toalha apenas, ou uma canga, não era uma toalha, a canga, e jogar a canga amarrada no corpo. Sim, e chegava lá, joga na... Então, para eles, aquilo era uma coisa extraordinária. Enfim, então era isso. Então, a ideia era levar essa preocupação, esse tema brasilidade como reflexão para os arquitetos, né? Então, e aí, o que é brasilidade para você? O que representa esse Brasil que a gente está aí? Enfim, a partir daí, todo ano a gente passou a ter um tema. E aí que tá, é um tema ligado à tendência. Tendência é uma questão, até tem muita gente que é contrário à tendência. Eu não quero seguir tendências. E a ideia não é seguir a tendência da cor do ano, ou se é brilho ou se não é brilho, se é fosco ou se não é fosco, não é nada disso. A pesquisa de tendência ela vai se aprofundando, assim como a questão da brasilidade tinha a ver com 2 grandes eventos, são os 2 maiores eventos esportivos do planeta que estavam acontecendo quase que simultaneamente no mesmo país, por acaso o nosso, né? Então era uma coisa óbvia. Mas as tendências, a gente está falando de mudanças de comportamento.
tendência Sim. é sempre mudança de comportamento. Ou melhor, muitas vezes a tendência é uma reação à mudança de comportamento. Pedro, e agora eu queria saber o motivo de você estar aqui em Fortaleza, lançando o seu 6º livro, A Grande Beleza, e estive em vários lançamentos, né, dos anteriores, e é um livro tão lindo que você pode expressar o seu olhar, né, a sua curadoria sobre os espaços, sobre o que te chama mais a atenção em todas as amostras Casa Cor no nosso país. E me conta como foi que isso surgiu, né? Esse compilado aí do teu olhar como fotógrafo, como arquiteto, como jornalista. Tem muita coisa boa junta, né? Como foi que isso começou? Pois é um retorno ao jornalismo, né? Porque como diretor de Casa Cor, eu trabalhava mais como curadoria, como relacionamento, e o jornalismo ficou de lado. Por outro lado, eu visitava todas as mostras e eu tinha muito conteúdo na mão, né? E a sorte de ter um celular e um negócio chamado Instagram. Estava só começando. Começou no celular? Começou pelo Instagram. Que legal. Mas foi tudo começando. O Instagram estava começando, Sim. eu estava começando. Tava todo mundo começando. Estava todo mundo começando. E comecei a fotografar e postar, a princípio de uma maneira bem sem pretensão nenhuma, né? E eu virei um fotógrafo de Instagram. Gente, a pessoa já tem o olhar de um arquiteto. Aí trabalhou na Casa Cláudia. Cara, é um olhar muito fino. O olhar veio da Casa Cláudia, Sim. tá? Porque eu fui editor de revista durante 18 anos. O trabalho de editor, boa parte dele, eu diria mais da metade, é escolher fotos, Sim. é editar. Editar é escolher, é selecionar como vou contar essa história. E a gente passava boa parte em cima, na época, não é? Hoje em dia já mudou tudo. Tudo pelo computador e tal. Mas na eu época, amo papel, e você? Na época era eu gosto de papel. A gente ficava vendo filmes, né? Fotos até, né? Eu peguei essa parte. Depois veio as fotos digital e a gente imprimia também, enfim. Mas é selecionando fotos para contar uma história. A foto da capa. É isso muito esperado, só né? essa Poxa. Foto da capa rende muitas. Então eu desenvolvi um olhar para saber qual é uma foto que é uma foto bem quadrada, a foto que conta uma história. E às vezes o detalhe é mais interessante do que o todo. E, enfim, comecei a fazer essas fotos e fui me aprimorando como fotógrafo, mas a princípio do Instagram. Depois eu comprei uma câmera, porque só depois que eu comprei que eu lancei o primeiro livro, que foi em 2016, desculpa. Em 2016 eu lancei o primeiro A Grande Beleza. O primeiro A Grande Beleza só são fotos de celular. Poxa. Eu usei um formato pequeno, porque a resolução não era tão incrível boa. e tal. Mas eu peguei gosto e comprei uma câmera. Foi melhorando. Enfim, fui melhorando, fui me aprimorando. E hoje as pessoas acham que eu sou fotógrafo, mas eu não sou fotógrafo coisíssima nenhuma, porque eu não tenho nenhum conhecimento técnico de fotografia. Mas não precisa a única coisa ter. que eu sei é enquadrar. É a sensibilidade, eu acho que isso não, aí óbvio, algumas negócio, coisas você vai né? aprimorando. Eu passei hoje amanhã fotografando a Casa Cor de Fortaleza, né? Tem a questão da luz, a luz é muito importante na fotografia, então... a sombra que a luz causa, é tanta exatamente. Coisa, né? Então você vai pegando manhas, né? Mas tecnicamente eu não sou um fotógrafo, enfim. Mas isso foi uma maneira de exercitar, pôr em prática o meu lado jornalista, né? Primeiro no Instagram, depois no livro. Hoje, até o Instagram já não tem a importância que tem. Aliás, o Instagram mudou, já não é mais uma rede social de fotos, hoje é uma rede social de vídeos e TikToks e tudo mais. Mas o gosto pela fotografia e por contar as histórias, mostrar para o pessoal do Brasil todo uma coisa que eu vi aqui em Fortaleza, entendeu? É o prazer do jornalista, né? De dividir, de contar histórias, de revelar um artista daqui que eu conheci aqui, que o Brasil não conhece, enfim. Então,
E assim eu já estou no 6º livro. Ai, que A 6ª edição da Grande Beleza. A Grande Beleza foi o nome que eu dei pro Instagram. O seu Instagram. Pro meu Instagram, inspirado em um filme italiano que chama La Grande Bellezza, que foi um filme que ganhou um Oscar de melhor filme estrangeiro por volta daquele ano, 2015, 2016, nem lembro exatamente, mas foi um filme que me impressionou muitíssimo, que eu recomendo para todo mundo que gosta do belo, inclusive porque o personagem é um jornalista, um crítico de arte, que você tem que falar sobre isso, viu, também, porque você é um crítico de arte e informação. É informação. Isso. Eu voltei para a universidade para estudar. Que legal, agora, você tem que contar isso aí, já puxa aí. Será que é a influência do Jeff Gambardella? Olha Jeff aí, Gambardella será? é o personagem do livro, que é uma referência para mim. Mas ele é um cara disso, ele é um jornalista, crítico, que vive buscando a grande beleza, mas está um pouco entediado, já não consegue enxergar essa beleza nas coisas, e ele vive em Roma, né? O cara vive cercado de beleza por todos os lados. Arte, tudo que Mas enfim, é um filme espetacular. E eu acho que você tá no mesmo rumo, então, né? Com quem eu me identifiquei, né? O Jeff, o personagem. É um prazer, é mais um prazer, assim, transformar. Porque o livro é uma seleção daquilo que eu considero o melhor, né? Porque são muitas mostras pelo Brasil. É interessante. Inclusive algumas de fora, né? Isso, que a gente vê Casa Coperu e tem em outros países também, né? Eu me lembro que eu estava com a viagem marcada para o Chile e alterei a data para conhecer a Casa Cor de lá, achei super diferente, é muito bom, muito bacana. Tem a Casa Cor Miami também, né? Tem Miami, tem Peru, Bolívia, Paraguai, Chile. Muito legal. Ano que vem vamos ter Colômbia pela primeira vez, enfim. É muito interessante. E a chance de visitar e de ter fotografar. Isso. É isso, mas o livro A Grande Beleza é um resumo daquilo que eu acho que foi melhor naquele ano, né? Muito por aí. Legal. E a gente vê muito presente no teu livro essa tua paixão enorme por artesanato. E a gente vê peças bem rústicas, a gente vê a presença do interior do nosso Ceará. Minha mãe é do Crato, viu? Eu sei que você ama. Eu sei que você ama. Nossa, eu falei do Crato hoje. Pois é, eu sei que você gosta aí muito do Expedito Celeiro, que é conhecido nacional e internacionalmente, com o trabalho do couro tão bonito, tão colorido, diferente. E aí a gente vê realmente isso, essa transformação cada vez maior. Você é esse artista e está se transformando também num curador grande de arte. E isso tudo, essa vivência toda, sua ajuda demais a formar esse grande artista que você é também. Eu assisti um vídeo teu que eu gostei demais no teu apartamento lá em São Paulo, e uma presença tão grande de artesanato, muito barro, esses artistas aí por onde você vai passando e vai conhecendo. Então eu queria que você me falasse dessa paixão tão grande pelo artesanato e pela arte popular. Olha, é uma paixão antiga, ela nasceu na Casa Cláudia, tá? Porque quando eu me tornei editor, você lembra que existia uma vaga de editor? Essa vaga eram várias editorias, e uma delas eu tratei ao mesmo tempo, era novidades, tá? Eu tinha que mostrar novidades de uma maneira geral do mundo da decoração, de design e de artesanato. Uhum. Então tinha uma seção que chamava Design no Brasil e tinha outra que chamava Artesãos do Brasil. E eu tinha uma paixão dividida pelas duas coisas, assim, eram dois temas, tanto que eu lancei livros ainda pela Casa Cláudia, fiz exposição, uma exposição chamada Artesãos do Brasil no ano 2000. Essa do Artesãos do Brasil foi a que você foi para Juazeiro? Não. Ou foi outra? Juazeiro foi depois? Foi bem depois. Bem depois. Bem depois. Isso eu estou falando de lá de Casa Cláudia, eu Sim. começando a minha carreira e tal. Mas vem daí essa paixão.
Já na Casa Cor, teve 2 episódios que foram marcantes assim, para mim. Uma Casa Cor em 2014, que eu fui ver, né, em Fortaleza, em Alagoas, Maceió, que tinha um artesanato muito interessante, muito bacana, que eu conheci lá. Tinha uma galeria, lá chama Galeria Carandache, e eu fiquei muito impressionado com essa galeria. No dia seguinte, que era fornecedora do artesanato para Casa Cor. No dia seguinte eu fui visitar a galeria e eu já convidei, eles vão fazer uma exposição em São Paulo. E no ano seguinte eu levei essa exposição para São Paulo. Eu dividi a curadoria com os galeristas, né, da exposição, e chamava Arte das Alagoas. Eu fiz no espaço da Casa Cor São Paulo. Nem lembro que ano foi isso, 2016, por aí. No ano seguinte, acho que 2017, eu vim ou 2016 mesmo, eu vim para Fortaleza e eu vi um espaço que eu fiquei completamente apaixonado, que era a Suíte do Sertão, da Ana Virgínia Furlani. Sim, lindíssimo espaço. Aquilo me incentivou. Eu fiz Alagoas, eu vou fazer o Ceará. Mentira, veio antes. A Neuma Figueiredo, que vocês conhecem todos, ela foi ver a exposição de Alagoas e ela fez para mim assim, ano que vem você vai fazer o Ceará, viu? A Neuma é a maior embaixatriz do Ceará que eu conheço. Assim, uma pessoa que respira isso. Então ela achou aquilo como Alagoas. Como assim? Ano que vem você vai fazer o Ceará. E eu vim com essa intenção do Ceará, tá? E só que quando eu cheguei aqui, eu vi essa Suíte do Sertão, que era uma visão da Ana Virgínia sobre o Cariri. Sobre o Cariri. Aí eu falei, não quero Ceará, não, eu quero Cariri. Que eu achei assim muito... É muito rico, né? E era desconhecido, tá? Sim. Porque o Ceará eu já tinha feito trabalhos no meu livro de artesão, eu já tinha colocado as rendas do Ceará, já tinha colocado outros tipos de artesanato de cipó e outras coisas que já são mais conhecidas. Mas o Cariri, aqueles bichos, aqueles seres que tinha lá, Expedito Celeiro. Expedito Celeiro. Você tem uma almofada linda dele no seu sofá. Comprei lá quando eu fui visitar Nova Olinda. Então, ali, eu chamei a Ana Virgínia. Virgínia, você vai ser a minha curadora. Você vai fazer essa exposição comigo. E aí fomos para o Cariri. Na época, lá morava o Fernando, que é do Cariri, que foi o nosso cicerone por lá. Levou a gente, que é uma região grande. Sim. E nós fizemos uma exposição que eu tenho um maior orgulho. Assim, uma das coisas mais lindas que nós fizemos. Aí eu tenho que dividir toda essa... com a Ana Virgínia, porque ela levou banda somos irmãos Anacleto, que é de lá, acho que do Crato. Maracatu, né? Não, é de banda de pífanos. Aqui muda o nome. Banda de pífanos é como a gente conhece em Pernambuco, ou Zabumba, na Bahia. Aqui tem um outro nome que eu esqueci. Mas, enfim, nós levamos para lá, com a ajuda do Secretaria de Turismo do Ceará, a ajuda do Senac, fizemos uma exposição completa, com comida, com gastronomia, com desfile de moda. Nós levamos um desfile de moda de uma estilista cearense que se inspirou na região do Cariri para fazer um desfile. Eita, se apaixonou. Sua casa é cheia o de Expedito Celeiro lançou o livro dele lá. Ai, que legal. Foi incrível. Foi um desses momentos da vida que vale a pena viver. Vale a pena. Isso é legal demais, a gente juntar. Enfim, e eu, claro, óbvio, comprei um monte de coisa. Sim. E assim, a Casa Cor é muito interessante para a gente mostrar as nossas ideias, mas o arquiteto tem que ter essa visão, né, de para quem ele está fazendo o projeto, da vivência, do dia a dia da família. A nossa casa, ela tem que contar a nossa história. E você fez isso muito bem na sua sala, nesse vídeo que a gente pôde ver por onde você passou, as suas paixões. Então, eu acho que é isso que a gente precisa entender o nosso cliente e poder realmente contar a história daquela pessoa, daquela família, através da arquitetura. Então, isso eu acho, assim, um objetivo lindo
e eu fico muito feliz em poder traduzir esses sonhos dos clientes, e cada um tão diferente do outro. Vai ter que ter outro podcast para a gente falar sobre a arte, sobre o novo... Nova paixão. Nossa nova paixão. Eu quero só assim que você termine falando, só assim, ó, o que eu tô fazendo agora para deixar o gancho pro próximo podcast. Pois é, a vida é sempre essa contínua, Sim. né? E às vezes aquilo que é um tormento, um problema, pode abrir novos caminhos. Então a arte veio assim. Eu queria um curso de curadoria, que é o que eu faço em Casa Cor. Não tem curadoria de decoração, isso não existe, mas eu encontrei um curso de crítica e curadoria de arte na PUC de São Paulo. A princípio era para ser um curso de especialização, mas eu já emendei um mestrado. E isso, então desde 2 anos que eu estou estudando arte, todo tipo de arte contemporânea, arte isso, arte aquilo, mas aí eu tenho que fazer uma monografia, tenho que já pensar, e eu já estou fazendo, e é óbvio que o meu background com arte popular, com Cariri, enfim, me levou a estudar um movimento armorial, que é um movimento criado por Ariano Suassuna nos anos 70, em que ele traz a cultura popular, a arte popular do cordel, né? E das bandas de pífanos e tudo mais, e da arte de estilogravura. Ele dá uma roupagem erudita para isso tudo, né? Cercado de artistas também ali em Pernambuco, Paraíba, com grandes artistas como Francisco Brenan, Gilvan Samico, etc. Então isso é a minha paixão atual. Eu estou enfurnado nisso porque é uma grande pesquisa que vai virar vai virar livro, vai virar palestra e vai virar um podcast aqui no Mais Que Arte. Nossa, tô doido para falar sobre isso. Vamos, vai ser muito rico. Gente, eu tô morrendo de pena, porque era para ter mais outros podcasts aqui falando com o Pedro, porque a gente tem muito assunto legal para tratar, a gente tem tanta coisa interessante, tanta história para contar. Pedro, muito obrigado pelo seu tempo precioso aqui comigo, foi tão bom. Tô tão feliz de ter conseguido trazer você aqui no tempinho que você teve aqui em Fortaleza, mas é bom demais a gente poder falar sobre tanta coisa interessante, jornalismo, comunicação, arquitetura, arte, fotografia, olha aí, quanta coisa a gente falou com você aqui. É verdade. É muita coisa, é por isso que a gente fala aqui. O Mais Que Arte tá aqui para isso. É um conteúdo além do óbvio. A gente gosta de falar assuntos relevantes. Por isso, não deixe de compartilhar. Quem gosta desses assuntos, curte aqui, segue o nosso canal, que a gente vai estar por aqui trazendo muita coisa boa, tá bom? Obrigada por estar aqui com a gente e até o próximo.